Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei e já estamos no capítulo 19 e já estamos indo para o penúltimo capítulo desta obra que tem enchido os nossos corações de amor, de sabedoria, uma obra muito importante para o movimento espírita. E eu sou muito grato também a Jesus por essa oportunidade, mas ainda temos dois capítulos para conversarmos, trazermos alguns apontamentos. Nos ajude curtindo, compartilhando esse estudo com os irmãos espíritas, ou aquelas pessoas que gostam, de estudar livros espíritas, porque não necessariamente precisamos ser espíritas para ler sobre o espiritismo. Se vocês também quiserem me seguir nas redes sociais, temos deixado aqui, deixa lá como tem sido também o estudo do livro e aqui também no canal Na Luz do Espiritismo. Temos pedido a vocês sempre também que compartilha para chegar a mais corações amigos de pessoas que têm interesse do estudo. O estudo vai ficar gravado aqui no canal, vai ter uma playlist sobre ele, desde o primeiro capítulo até o 20º. E também nós gravamos uma live sobre o livro Voltei, já está aqui no canal com Geraldo Lemos Neto, falando um pouco, algumas curiosidades sobre o livro, no qual nós aprendemos muito, algumas outras informações que eu não consegui trazer ao longo desses capítulos. Mas vamos hoje para o capítulo e relembrando o capítulo anterior, na qual o irmão Jacob conversou com um obsessor que ele teve contato enquanto estava encarnado numa reunião mediúnica. E do plano espiritual, ele tem a primeira oportunidade de trabalho dele, e nesse trabalho ele vai até um bar, em um bairro de subúrbio ali no Rio de Janeiro, e conversa com esse obsessor. Um capítulo muito interessante. Foi o último que nós estudamos e agora nós vamos para o capítulo de hoje, que inicia com a surpresa sublime. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após a minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, eu acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensa a que me consagrava na terra, a luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação da minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali o serviço pautava-se em linhas diferentes dentro do novo plano. A garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo, tal como o veículo precisa de combustível para se locomover. Necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que me ingressara. Semelhante impressão já vinha mal esboçada em mim, quando encontrei um infeliz perseguidor, me impôs violentamente. Dele eu ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, eu reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco eu entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com o obsessor vulgar aclareou minha consciência, salientou ele as sombras que ainda envolvia a mim e que os abnegados amigos da primeira hora velavam. Movidos de piedade evangélica, é imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Jacob está nos dizendo aqui, o nosso querido irmão Jacob, como foi importante para ele ouvir as verdades amargas, que doeu muito nele,
no plano espiritual daquele obsessor. E ele vai nos dizer, os irmãos do plano espiritual, da colônia espiritual na qual ele estava vinculado, evitavam falar com ele desses defeitos por caridade evangélica. Eles não julgavam, silenciosamente falavam dos seus defeitos, não com intenção, mas por não o julgarem, ele sentia que algo estava diferente. E essa principal diferença era a luminosidade dele. Irmão Jacob não apresentava nenhuma luz no plano espiritual. Já estamos indo para o final do livro e o livro todo ele fala desse desapontamento, de não ter luz. E o que essa luz significa? Na verdade, essa luz, que é a luz da alma, é uma luz interna, deveria ser sentida, detalhada em cada célula do organismo perispiritual. E isso nós só conseguimos com um contato verdadeiro no amor divino. É realizar a obra divina de todo o nosso coração, do nosso maior aprofundamento com Deus, com Jesus. Irmão Jacob conseguiu em vários pontos isso, mas em outros não. Em alguns momentos ele deixou o orgulho, ele deixou o ego, feriu em alguns momentos e não conseguiu se abaixar em algumas questões. E é isso que o obsessor acabou, e no ímpeto ali violento, falando com ele. Mas ele falou que foi uma ajuda. Ele precisava, ele falava que tudo era benefício para ele no plano espiritual. Isso deu ainda mais forças para ele para voltar ao trabalho. Ele teve mais garra. E ele falou, já que eu tenho que enfrentar o trabalho, que seja da forma que eu estiver. É claro que eu vou com o maior cuidado. Foi isso que os benfeitores estimularam ele. Jacob, vá trabalhar com as ferramentas que você tem. Nós não precisamos, meus irmãos, esperar estar evoluídos para começarmos a trabalhar. É claro que tem setores espirituais que dependem pelo menos de um conhecimento prévio. Mas para fazer a caridade e para reformar intimamente o nosso ser, nós não precisamos esperar estar evoluído. Mesmo com as dificuldades que você tem hoje, não duvide, você vai conseguir andar bastante com a boa vontade no trabalho cristão. Então não desista. Foi isso e essa força que o irmão Jacob angariou ali. Mesmo com o ego ferido, com o obsessor jogando as coisas ali na frente dele, criticando ele, ele conseguiu um trabalho interno. Ele conseguiu aprender e o obsessor, se vocês não lembram, no final do capítulo, ele tem uma mudança. É claro que não muda da noite para o dia, mas ele absorve algum conhecimento espiritual ali. Então o irmão Jacob fala, não, então eu estou no caminho aqui pelo menos do bem. E ele vai e prossegue. E esse capítulo, um capítulo belíssimo, vai dizer sobre isso. Irmão Jacob finalmente começa a ganhar sua luz espiritual. Depois de muito tempo no plano espiritual, trabalhando na escola que ele estava empregado ali, Marta, sua filha, irmão Andrade e outros benfeitores deixam o irmão Jacob sozinho. Era a hora da sua independência espiritual, emocional. Irmão Jacob, com todos os conhecimentos que ele tinha na terra, e mais os conhecimentos que ele teve ali na escola espiritual, ele começa a angariar essa liberdade espiritual. E ele vai nos dizer no item reajustamento sobre essa independência emocional que ele começou. E ele começa a se preparar mais ali no sentido psicológico, espiritual. Ele vai dizer que o irmão Andrade, a Marta e outros amigos continuaram na assistência. Porém, eles deixaram que o irmão Jacob ficasse exclusivamente sobre o cuidado da escola de iluminação.
Irmão Jacob começa a frequentar carinhosamente, mais assiduamente ainda a escola, para pegar cada lição, cada gota de conhecimento ali. E é claro, ele vai dizer que cada lição era uma nova página de sabedoria reveladora que concitava-me ao desejo de aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar as minhas energias superior com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessados, claramente, em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento através das acusações merecidas ou imerecidas, aquilo que eu falei no início. Ele teve várias acusações, como também nós conversamos na live. Irmão Jacob, pessoal, só para vocês entenderem, quem não viu a live, ele era um homem multimilionário aqui na Terra. Ele teve a oportunidade de ter uma condição financeira muito boa. E isso pesou em alguns aspectos no plano espiritual, porque muitos obsessores começaram a jogar na cara dele um não tão bom uso desse dinheiro assim, mas ele usou bem o dinheiro em alguns momentos. Mas ele vai dizer que no plano espiritual, cada minúcia da vida dele era trazido à tona. E é isso que também nós vamos ver um pouco no capítulo de hoje. Ele vai dizer: da boca de infelizes e ignorantes, de irmãos, eu ouvi longas recordações de mais atos. Criticaram-me acerbadamente, discutiam-me propósitos e intenções. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Durante a conversa com outros obsessores em outros trabalhos, ele não detalha esses trabalhos aqui no livro, mas ele traz alguns detalhes. Ele vai dizer que esses obsessores jogaram na frente dele alguns erros durante a mocidade. O que é isso? Durante a adolescência, omissões na idade madura, gestos de asperezas, pequenas promessas não cumpridas. Olha como que é importante aí nós cumprirmos as nossas promessas. Se você não vai conseguir cumprir, então é melhor não prometer. A gente sempre fala isso. Eu sempre relembro o caso aqui também de Chico Xavier. Eu gosto de trazer esse caso quando eu falo de arrependimento. Quando um senhor queria ganhar na loteria, ele vai e pede para o Chico: Chico, me ajuda a ganhar na loteria. O Chico brinca, né? Fala com ele: não, meu irmão, você tem que orar e pedir a Deus. Deus que é o providenciador disso tudo. Se você tiver que ganhar, você vai que ganhar. E ele promete: se eu ganhar na loteria, eu vou doar uma parte para o Centro Luiz Gonzaga, Chico, que era o centro que o Chico trabalhava na época, para o Chico usar esse dinheiro lá com os recursos, né, financeiros que ele iria doar com os carentes e também com a construção do centro. Pois bem, ele ganha. Assim que pega o dinheiro, ele muda-se de Pedro Leopoldo, vai para Belo Horizonte, e o Chico nunca mais teve encontro com ele, não teve mais contato com ele. Porém, passado alguns anos, numa reunião mediúnica, os benfeitores o levam lá até o Chico, e ele estava extremamente arrependido, chorando, pedindo perdão para o Chico. E o Chico fala: meu irmão, não tem como voltar no passado. Se perdoe, siga em paz e não repita mais esse ato, né? O seu dinheiro agora trocou de mãos, como tudo nas nossas vidas. Tudo aqui na Terra troca de mãos, tudo. Nada nos pertence, nós temos que vivenciar isso. Somos, no momento, confiados por Deus para ter um lar ou para ter uma certa quantia de dinheiro. Esse dinheiro, esse lar, essa roupa, essa condição, esse diploma ficará conosco por um tempo determinado até partirmos para o plano espiritual. Depois deixaremos aqui. Algumas coisas os nossos familiares guardarão por lembrança por alguns anos, talvez uma década, talvez. Outras vão ser descartadas. Alguns documentos talvez ficarão alguns anos, outros serão descartados. Roupas serão doadas e tudo passa. O que fica são os nossos atos, as nossas responsabilidades, as promessas cumpridas e a caridade que a gente deixa aqui. Então, irmão Jacob fala que até nesses pequenos momentos os obsessores observavam ele. Erros na mocidade, como eu falei,
promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados, tudo ele vai dizer, enfim, era resolvidos pelos inimigos do bem. Porque sarcasticamente eles falavam com ele. Mas e aquele dia, hein, Jacob, que você fez isso com a sua filha? E aquele dia que você fez isso com a sua esposa? E aquele dia que uma pessoa na rua te pediu dinheiro e você não deu? Tudo era motivo para que eles falassem os erros de Jacob. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material para o cuidado do homem prevenido, que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de lutas em lágrimas. Ele vai dizer que em muitos momentos depois do trabalho, ele chorava copiosamente. Não seria diferente conosco, né, meus irmãos? Uma pessoa ali falando todos os seus defeitos, aquelas coisas íntimas, né, que a gente faz que quase ninguém sabe, a gente ficaria com muita vergonha. E aí nós vamos passar para o item Vivendo as Lições. Esse capítulo é muito belíssimo, também um dos meus preferidos aqui do livro. E ele vai dizer que por mais de 200 dias ele consagrou a teoria de iluminação na escola e a prática intensiva dos ensinamentos. Então o irmão Jacob estudou mais de 200 dias, mais de 6 meses ali, juntos aos irmãos desventurados, quando em uma certa noite, o que acontecia, pessoal, para vocês entenderem esse capítulo? Irmão Jacob estudou na escola e ele ia estudar também nos centros espíritas da terra. Ia praticar o seu trabalho que ele iria fazer, que era um esclarecimento, uma ajuda a irmãos obsessores. E ele estava voltando de um desses trabalhos. Retornando de um desses trabalhos, irmão Jacob é assaltado por um grupo de obsessores. Cerca de 16 obsessores cercam eles. Irmão Jacob vai dizer que eram obsessores terríveis. Estavam vestidos de sombras, como ele diz, num aspecto pesado. Irmão Jacob estava sozinho, voltando da cidade do Rio de Janeiro para o plano espiritual. Era um assalto, como acontece aqui na Terra. Um grupo de obsessores formaram um círculo e começaram a atacá-lo impiedosamente. Todas as palavras de insulto que vocês possam imaginar ali estavam. Jogavam as coisas na frente dele. Jogavam, pessoal, insultos que eu vou dizer aqui. E ele vai dizer: fui assaltado por furioso grupo de cléridos desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente atrás de mim, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Eles estavam, olha o que o irmão Jacob vai dizer aqui, em capuzes de trevas. Contei um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercavam-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe respeitável e, satisfeito, reconheci-me transformado. Nesse momento que o irmão Jacob é atacado por 16 obsessores, vem algo na mente dele. O momento da encarnação que ele atacou muitos padres católicos, nossos irmãos sacerdotes da Igreja Católica, e no qual ele se arrepende muito no plano espiritual, porque, meus irmãos, entendemos que cada pessoa está num degrau evolutivo. Os nossos irmãos pastores evangélicos, também os padres e outras pessoas de outras religiões merecem o nosso respeito. Espiritismo é respeito a todas as religiões. É claro que não precisamos concordar com os ensinamentos, porque nós temos a clareza espiritual, a qual nos foi empregada
por misericórdia de Deus. Mas não precisamos achar que sabemos mais do que ninguém, porque cada um está num patamar evolutivo. Irmão Jacob se arrepende amargamente disso. E ele vai dizer que ele tinha acabado de sair de um estudo evangélico. Ele vai dizer, aqueles punhos, os obsessores estavam prontos a dar um soco mesmo ali no irmão Jacob. Estavam com os punhos erguidos. Mas ele não se sentiu intimidado. Ele começou a ficar tranquilo. Uma tranquilidade que até ele ficou surpreso. E ele começou a relembrar as lições evangélicas. E ele começou a pensar, o que Jesus faria agora, né? Ele fala, Jesus nos aconselhou a orar por quem nos persegue. Jesus não exemplificou a permuta do bem pelo mal? O que Jesus nos ensina no evangelho dele todo? Sempre que o mal nos atingir, retribuímos com o bem. Não nos pedia a Jesus não nos pedia a ajudar os nossos inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seria aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Irmão Jacob vai mentalizando sobre isso, palavras tão importantes nos dias atuais, né, meus irmãos? Que estamos deixando, às vezes, a vingança voltar, a falarmos na altura que o outro está dizendo, a vingança. Tudo isso, meus irmãos, são os ensinamentos que nós já temos há 2000 anos, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, detalha e que muitas das vezes nos esquecemos. Irmão Jacob está trazendo aqui no livro. O amor ao próximo, orar por quem nos persegue, nos calunia, amar os nossos inimigos não é nenhuma novidade. E naquele misto de emoção, irmão Jacob aciona todos esses sentimentos. Ele começa a rememorar carinhosamente cada um dessas lições evangélicas que ele reviu mais uma vez no plano espiritual. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplos conhecimento da vida, se fosse obrigado no princípio da luta humana a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu? Ele começa a pensar. Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos? Mais uma vez ele relembra do julgamento que ele fazia aos padres. Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, irmão Jacob inicia uma prece. Não como de outras vezes ele vai nos dizer, em que ele emitia palavras de louvor e de súplica, com bases menos profundas nos sentimentos. Ele começou a orar de toda a alma. Ele queria naquele momento ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, ele vai dizer, eu não possuía nada de bom em mim mesmo. Entretanto, ele pensou em Jesus. Jesus ainda é rico de bondade e ternura todos os dias. Ele iria me atender e atender aqueles irmãos. Decorrido alguns minutos, algo aconteceu. Os obsessores começaram a correr, mas não deixaram de zombar. No misto de assustados, eles correram e à distância ainda zombavam de Jacob. Irmão Jacob continua orando e ele vai dizer, nunca talvez como naqueles momentos me senti tão fortemente interessado por alguém. Qual se eu estivesse disputando auxílio para um irmão ou para uma filha, minha mesmo. Quando ele abriu os olhos, com muita emotividade, ele viu que todos eles tinham corrido, cabisbaixos e vencidos. E irmão Jacob ainda chama eles de volta para conversar, começa a chamá-los, vem, vamos conversar. Ele consegue falar com eles, mas eles não ouviam, era como se ele falasse internamente.
Imediatamente, irmão Jacob observa que uma branda luz de um roxo carregado começou a brilhar em volta dele. E ele vai dizer: ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram presos às limitações da carne. No item novo despertar, surpreendido com tamanha luminosidade, irmão Jacob fica ali meio sem conseguir se mexer. E ele fala: qual o espírito que está aqui do meu lado? Meio que ele ficou com medo de olhar quem estava ali do lado dele irradiando a luz. Ele fechou os olhos novamente e começou a agradecer ao benfeitor que estaria ali ajudando ele. E ele começa a ficar, porém, quando ele fecha os olhos, olha que curioso, ele via a luz dentro dele mesmo. Ele vai dizer, no misto de emoção, ele via que o seu interior também era luz. Intrigado, ele volta à prece, em silêncio, quando em meio da massa luminescente, ele vê o vulto de alguém. Era Bittencourt Sampaio, seu mentor. E começou a estimular o coração dele para o bem. Ele não se revelava nítido, portanto, um adendo aqui, existe mediunidade no plano espiritual. O irmão Jacob estava desencarnado, na rua ali no Rio de Janeiro, e mentalmente ele começa a divisar a figura de Bittencourt Sampaio, que estava numa outra zona espiritual, ou seja, no outro plano espiritual mais elevado. Bittencourt não estava ali com ele, estava através de uma transmissão de pensamento. E Bittencourt vai dizer para ele: Jacob, depois que encoraja ele, fala: não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce das tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz a claridade bendita da alma. A luz é a substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de você que compreendeu sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favoreça o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Começou agora a renunciar com sinceridade ao homem velho. E é você agora uma criatura nova em Cristo. É como se o irmão Jacob tivesse sido batizado, meus irmãos. Novamente ele recebeu os dons divinos. Ele acende-se de luz dos pés à cabeça, e a luz assusta os obsessores. Foi por isso que eles correram. E a aura ali do irmão Jacob tinha uma cor roxa, como ele vai dizer, muito clara, muito bonita. E o irmão Bittencourt Sampaio está ali estimulando ele, parabenizando ele, porque de fato ele entrou em comunhão com Deus através de uma prece sincera. Eu falava no domingo aqui no Evangelho como é importante a prece, a comunhão com Deus. E Jesus vai nos ensinar isso no Evangelho. A prece não tem que ter muitas palavras, tem que ser mais sentida. Nós temos que entrar em comunhão com o bem, com a caridade. É nisso que nós conseguimos a elevação espiritual, a comunhão espiritual com Deus. Naquele momento, o irmão Jacob consegue. Ele até reflete sobre os erros ali, sobre os padres que ele falou mal, mas ele retorna para dentro de si com um amor sincero de ajudar os irmãos e consegue praticar ali a caridade. Entrando no item sábio aviso, irmão Jacob aproveita que o Bittencourt Sampaio está ali no momento íntimo com ele e pergunta a ele. Na verdade, o Bittencourt Sampaio pergunta a ele se ele quer falar alguma coisa, e ele pergunta: irmão, eu gostaria de dividir essa história com os nossos irmãos encarnados.
o irmão me autoriza a escrever, ou seja, a psicografar. E é nesse momento que o irmão Jacob tem a autorização para psicografar esse livro do benfeitor Bittencourt Sampaio. Ele ali tinha uma autoridade para trazer essa psicografia, porque era o mentor dele ali no plano espiritual. E ele autoriza, e ele vai dizer: sim, Jacob, será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém alguns impulsos, evita muitas referências pessoais. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Então, Bittencourt Sampaio chama a atenção ali do Jacob, provavelmente, né? Esse livro foi muito bem orientado, nós falamos na live, mas algumas questões também são cortadas no plano espiritual, meus irmãos. Muitas pessoas falam das psicografias, que às vezes o espírito é mais frio e tal, mas tem mentores que vão retirando, porque às vezes um nome, alguma questão falada pode trazer uma angústia para um familiar muito grande. Então há todo um cuidado ali do plano espiritual para que isso não aconteça. Aí ele vai dizer aqui, olha que importante para a gente terminar o capítulo de hoje, que o Bittencourt vai dizer para ele: irmão Jacob, não tentes impor convicções a espírito nenhum, ainda mesmo em se tratando de pessoas amadas. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidar a função do tempo na sementeira da fé. Acontece muito, né, pessoal? Quando a gente ama muito alguém, os nossos familiares, parceiros, parceiras, às vezes a gente quer colocar a nossa condição espiritual neles, e é isso que o irmão Bittencourt Sampaio chama atenção aqui. Não intentes modificar eles agora, o seu exemplo já está dado. O que você pôde fazer encarnado, você fez. Agora eles estão entregues às próprias decisões e escolhas. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos, de tudo dizer. Há um só minuto. Ou seja, tem coisas que precisam de uma digestão psicológica. Guarda-te dos maus desejos, cultiva, colher e selecionar. A verdade é como a luz que não convenientemente dosada pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceitos no imediatismo da luta humana. E Bittencourt despede dele. Esse capítulo é muito importante também. As palavras de Bittencourt aqui servem para nós também, que às vezes na ânsia de querer melhorar tudo à nossa volta, e tem questões que demandam tempo, demandam um maior autocuidado de nós e também das outras pessoas. E aí, irmão Jacob, neste capítulo, no penúltimo capítulo, consegue a sua luz interna para trabalhar no plano espiritual. Pessoal, vamos terminando o capítulo de hoje, agradecendo a vocês que chegaram até aqui. Nos ajude aí curtindo, compartilhando, deixe seu comentário também. Vamos na próxima semana fazer o último capítulo com muita alegria para vocês. Em breve também vamos trazer o nome do novo livro para vocês já irem adquirindo, para já irem lendo também, para que possamos iniciar os nossos estudos aí com as bênçãos do Cristo, que sempre nos ajuda em cada trabalho. Que Deus abençoe a vocês e até a próxima semana. Graças a Deus.